Vamos lá, o tema que eu quero compartilhar com você hoje é, anote aí. A vida é feita de escolhas, não do acaso. Vou repetir. A vida é feita de escolhas, não do acaso. Vamos falar juntos no 3? 1, 2, 3. Outra vez. Mais uma vez. Abacuque, capítulo de número 3, versículo 2. Eu vou usar a versão NVT, nova versão transformadora, que diz assim: ouvi a teu respeito. Abacuque vai dizer para Deus: eu ouvi a teu respeito. Senhor, estou maravilhado com as tuas obras. Ele disse para Deus: Senhor, eu estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tantas necessidades, nesse momento, em outras palavras ele está dizendo, nesse momento que o mundo está em crise, nesse momento de pandemia mundial, nesse momento que tantas pessoas estão entrando em profunda depressão, síndrome do pânico, ele diz, neste momento de tantas necessidades, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Abacuque, ele ouve falar de Deus, e ele tem uma atitude, ele toma uma decisão, ele faz uma escolha, no momento de dificuldade, lembrar do Deus dos seus antepassados, dos seus pais. E ele diz: Deus, eu ouvi a teu respeito. Senhor, eu estou maravilhado com as tuas obras. E neste momento de tantas necessidades, ajuda-nos outra vez. Então está claro aqui que ele sabe que Deus ajudou os seus antepassados no passado. Então ele está pedindo para Deus fazer outra vez, ok? Malaquias, capítulo 3, versículo 6, parte A, diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. Deus, ele é imutável. Deus não muda. Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que curou no passado, continua curando nos dias atuais e vai curar até a sua volta. O Deus que proveu o maná no deserto para o povo que saiu do Egito e foi para a terra prometida, o mesmo Deus que sustentou o povo no deserto, o mesmo Deus que mandou carne para Elias, é o mesmo Deus do século 21, é o mesmo Deus do ano de 2020, o mesmo Deus que fez cessar muitas pragas no passado, é o mesmo Deus que está hoje neste lugar e que pode repreender e tirar todo o mal da minha e da sua vida. O mesmo Deus que abençoou no início do século é o mesmo Deus que continua abençoando nos dias atuais. Eu sou o Senhor e não mudo. Posso ouvir um glória a Deus? Deuteronômio 28, versículos de 1 a 3. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Olha o desejo de Deus: colocar você acima de todas as nações da terra. O desejo de Deus para você, os planos de Deus para nós, é que nós saiamos por cabeça e não por cauda. O desejo de Deus é que você tenha não para emprestar. O desejo de Deus é que você tenha para dar e não tomar emprestado. Não, você não entendeu?
A Bíblia diz que se nós formos fiéis nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, os nossos celeiros se encheriam e nós construiríamos novos celeiros. E esses novos celeiros se encheriam outra vez ao ponto de transbordar e nós teríamos para dar e não tomar emprestado. Olha os planos que Deus tem para nós. Muitas vezes nós achamos que os planos que Deus tem para nós são de sofrimento, são de derrota, são de fracasso, são de acusações, são de julgamento. Não. Os planos de Deus são planos de nos fazer prosperar. E o texto continua em Deuteronômio: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Deus tem bênção para quem trabalha com a tecnologia. Deus tem bênção para quem trabalha no escritório. Deus tem bênção para quem trabalha no shopping. Mas Deus tem bênção também para quem trabalha no campo rural, para quem trabalha nas fazendas. Deus é um Deus abençoador. O que nós precisamos? Obedecer a sua palavra fielmente. Quem está me entendendo diz amém. Agora preste atenção. Obedecer o Senhor fielmente é uma questão de escolhas. É uma questão de escolha. A vida é feita de escolhas, gente, não do acaso. Preste atenção, ninguém é abençoado por acaso. E também ninguém é fracassado por um acaso. Ninguém tem um casamento abençoado por um acaso. Nenhuma mãe, nem um pai tem filhos no altar por um acaso. E nenhuma mãe, nem um pai tem filhos na prisão, nas drogas, por azar, por acaso. Também não. São escolhas. São escolhas que nós tomamos na vida. Obedecer e não obedecer é uma questão de escolha. Ninguém pode forçar você a obedecer se você está decidido a desobedecer. É importante nós entendermos isso. Nossas atuais circunstâncias são fotografias das decisões que tomamos ontem. Está aí na tela. Nossas atuais circunstâncias são fotografias das decisões que tomamos ontem. Não reclame do seu hoje, se você não soube fazer as escolhas certas ontem. Não reclame, não murmure, não culpe ninguém. Diferentes caminhos levam a diferentes lugares. Diferentes caminhos levam a diferentes lugares. Quando eu era bem jovem, eu queria ser baterista. E eu tinha outros amigos também, jovens, adolescentes da caminhada, que também eram bateristas. E a gente estava sempre envolvido na igreja. Chegou uma fase da nossa vida que um dos colegas decidiu trilhar por outro caminho. Terminava o culto, ele ia para a balada. E eu ia participar da comunhão com os jovens. Às vezes a gente ia para as vigílias, para o monte. Às vezes a gente ficava na igreja brincando, conversando. Mas o fulano ia para a balada. Ele fez uma escolha, passou a fumar. Ele fez outra escolha, passou a beber. E eu permaneci no meu caminho, no caminho do Senhor. Um dia ele fez uma escolha, um dia eu arrumei emprego para ele. Ele fez a escolha de não ir trabalhar. O meu amigo empresário disse: não vou contratar o fulano mais. Eu tinha colocado ele na frente de outra pessoa, porque é seu amigo. Mas agora eu não vou esperar mais. Naquela mesma noite, ele fez outra escolha, de roubar um carro. Com um outro colega. E aí nesse roubo do carro, a polícia pegou. Até hoje ele não conseguiu sair do mundo da criminalidade. Uma escolha. Eu estou no altar. Ele deve estar numa prisão, se é que já morreu. Escolhas. Você escolheu estar no culto hoje. Outros escolheram não estar. Escolha. Ontem tivemos o culto HFC, culto dos homens. Eu particularmente, e alguns homens que nós conversamos, nós entendemos que nós chegamos em um nível espiritual. Nós chegamos aqui ontem, um tipo de pai, um tipo de marido
e saímos em um outro nível mais bem elevado. Temos plena convicção disso. A unção de Deus ontem foi tão forte nesse lugar. A palavra que saiu desse altar foi tão profética, que teve uma hora que eu ajoelhei ali, eu fiquei ajoelhado no meu lugar. Disse: Senhor, a tua presença é tão forte. Eu ajoelhei. Uma decisão. Eu estava cansado para vir ontem. Eu sabia que o Jean e a sua equipe tiraria de letra na organização da reunião. Mas eu disse: eu vou, que eu quero receber uma palavra. E eu recebi. Outros homens ficaram em casa, de pijama. Escolha. Ficaram com a esposa disse: ah, você vai, eu não queria nem ficar sozinha hoje. Pois é, você e ela perdeu, porque ela ia receber um novo homem de volta. E agora ela continua com o mesmo homem. E o que Deus fez ontem, preste atenção, o que Deus fez ontem foi só para ontem. Não existe maná para o dia seguinte. Não existe maná para o dia seguinte. Deus já liberou uma palavra de manhã, está liberando outra agora, entendeu? Mas a de ontem foi só para ontem, nego. Se você tivesse recebido a palavra de ontem, hoje você receberia a palavra de hoje em um outro nível. Deus ia levar você a um nível mais elevado ainda. É importante entender isso. Não é um culto que você perde, é uma oportunidade de crescimento. Não é, eu não quero participar da célula. Não, é comunhão com os irmãos. E cristianismo é comunhão. Não é questão de eu não vou. Não é que vou perder nada. A gente está tratando de eternidade. Não é uma santa ceia que você perdeu. Não, é trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É muito sério. Nós precisamos nos aprofundar nisso. Então preste muito bem atenção. Diferentes caminhos levam a diferentes lugares. Escolhas errôneas levam você a lugares aonde não gostaria de ir. Escolhas errôneas levam você a lugares onde não gostaria de ir. Quer mais? Saiba, porém, que você pode escolher hoje ir para onde Deus deseja que você esteja. Eu vou repetir. Saiba, porém, que você pode escolher hoje ir para onde Deus deseja que você esteja. Contudo, meus irmãos, preste muito bem atenção. Escolha envolve mudanças. Mudanças geram desconforto. O que nem sempre é fácil. Se você estiver disposto a sofrer, a enfrentar todo o desconforto, a tudo para seguir esse ideal, nada poderá interpor-se no seu caminho, nem pressões, nem críticas, nem circunstâncias adversas que tentam conduzi-lo pelo caminho da mediocridade. Nada vai impedir você. As decisões são importantes. Isso é importante nós entendermos. As decisões são importantes. Elas determinam o nosso sucesso ou fracasso. As escolhas que fazemos hoje determinam quem seremos amanhã. As escolhas que fazemos hoje determinam quem seremos amanhã. Nossas decisões podem alterar nossa vida para melhor ou para pior. Vou repetir. As nossas decisões determinam a nossa vida para melhor ou para pior. Para vivermos o fruto que Deus deseja que vivamos, devemos guiar nossas decisões por princípios e não pelas emoções. E sem os princípios divinos, somos como um barco entregue à própria sorte. Princípios. Não tome as suas decisões pautadas nas suas emoções. Sua colheita está escondida nas suas escolhas de hoje. Eu vou repetir. As suas colheitas estão escondidas nas suas escolhas de hoje. Nossas decisões e não as condições de nossa vida determinam o nosso destino. Vou repetir. Nossas decisões e não as condições de nossa vida determinam o nosso destino.
Porque tem gente que diz, se eu tivesse a oportunidade, se o pastor me convidasse, a oportunidade é a gente que cria, meu irmão. O jogador bom, o jogador que faz o gol, não é aquele que fica esperando a bola na pequena ou na grande área, mas é aquele que vai no campo do adversário, é aquele que toca para o amigo, é aquele que se posiciona, toca, mas ao mesmo tempo já se posiciona para receber a bola. Ele toca outra vez e ele vai para um outro ponto estratégico para receber a bola, e ele vai se aproximando do gol, e ele toca para mais alguém, e ele se aproxima do gol, e de repente ele faz o gol. Você tem que se posicionar. Não dá para você ficar esperando as oportunidades surgirem na tua vida. Você pode criar as oportunidades. Você pode criar um ambiente para viver um melhor casamento. Você pode criar um ambiente profético na sua casa. Você pode criar um ambiente de crescimento espiritual para a sua vida. Não fique só culpando os outros, não fique esperando dos outros. Crie a oportunidade. Nossas decisões e não as condições de nossa vida determinam o nosso destino. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí o Senhor Deus diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. É importante nós entendermos isso aqui para entrarmos na mensagem. Ou você é prisioneiro do seu passado, ou um pioneiro do seu futuro. Eu vou repetir. Ou você é um prisioneiro de seu passado, ou um pioneiro do seu futuro. O que você escolhe? Ficar preso no passado? Usando desculpa porque a sua mãe não incentivou você para estudar? Usando desculpa que seus pais eram pobres? Usando desculpa o bairro que você nasceu, por isso que você se envolveu com as drogas? Por isso que você não é o melhor homem hoje? Porque você nasceu na periferia de uma cidade, de um bairro? Qual a sua desculpa? Que você só não cresceu espiritualmente porque o pastor não te deu oportunidade? Que você só não está no altar porque olharam feio para você? Porque você saiu da igreja? Porque falaram mal de você? Ou você se torna prisioneiro do seu passado, ou um pioneiro do seu futuro? A minha orientação para você, a minha sugestão é: decida ser um pioneiro do seu futuro, porque é isso que Deus tem para você, o melhor. Aleluia. Há quem diga que nós cristãos somos em média de 40 a 50 milhões no Brasil. Mas infelizmente, o mesmo IBGE que faz esse levantamento, eles dizem que existem mais 40 ou 50 milhões fora da igreja, os desviados. A maioria dos desviados que você vai conversar, eles culpam alguém. Não, porque aquela igreja, aquele pastor e não sei o que, ele sempre está culpando o outro, nunca ele. É assim ou não é? Para. Não seja prisioneiro do seu passado. Seja um pioneiro do seu futuro. Decida mudar. Decida crescer. Desdenharam de você, não é para você murchar e nem entrar em depressão. Desdenharam de você, você diz: eles vão ter que me aplaudir. Eu vou dar a volta por cima. Eu não vou recuar. Eu não vou parar. Eu vou estudar. Eu vou aprender a falar. Eu vou melhorar o meu vocabulário. Eu vou fazer uma faculdade de teologia. Eu vou estudar. Eu vou fazer um curso técnico. Eu vou arrumar um emprego. Eu vou me firmar na igreja. Podem fazer cara feia. Podem desdenhar de mim. Mas eu vou permanecer firme. Porque eu estou decidido a mudar a minha história. Aleluia. E eu quero dar rapidamente, e não tão rápido assim, mas 8 decisões que o levarão à prosperidade. Diga comigo: 8 decisões que vão me levar à prosperidade. 8 decisões. Quando a gente fala prosperidade, logo nós pensamos em dinheiro, money, dólar. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e não são prósperas. Eu conheço pessoas que não têm dinheiro nenhum, casa simples.
e que são muito prósperas. Muito prósperas. É lógico que no pacote da prosperidade também tem a condição financeira. Mas tem pessoas que não optam por essa parte do pacote. Tem gente que está bem com o salário mínimo. E você não pode ir contra essa pessoa. Ela é feliz com o salário mínimo. Ela é uma pessoa próspera com o salário mínimo. Ela nunca pensa em almoçar num restaurante fora. Ela nunca se preocupa com a marca de um produto. Para ela está bom, ela está feliz, glória a Deus por isso. Ela é próspera com o salário mínimo. Tem outros que já têm uma visão mais ampla. Já decidem e querem, escolhem algo melhor. Para ela viver uma vida próspera, ela estuda um pouco mais, ela ganha um pouco mais, ela faz as suas economias, ela busca aprender, ela busca crescer, e aí ela diz, não, agora eu posso ir a tal lugar, e eu vou agora mais, eu vou mais, e vai avançando. Mas prosperidade não tem a ver somente com dinheiro. Tem a ver com a família, tem a ver com a saúde, tem a ver com as amizades, tem a ver com as raízes que você cria em determinados lugares, tem a ver com o ambiente que você vive, tem a ver com a sua casa, com o seu lar, prosperidade. Então, eu quero te dar 8 decisões que o levarão à prosperidade. Primeira decisão, a decisão de buscar a excelência pessoal. Decida ser excelente. Excelência pessoal, não é depender do outro. Ah, pastor, está assim porque eu esperei fulano fazer. Não, é você, decisão, excelência, buscar a excelência pessoal. Entendeu? Pastor, sabe, eu não arrumo meu cabelo porque o meu marido nunca me elogia. O cabelo é seu, não é do seu marido. Você se arruma para você e não para ele. Se ele elogiar, legal, parabéns. Se ele não elogiar, continua arrumando o cabelo. Entendeu? Decida a excelência pessoal. Cuida do seu corpo, da sua saúde, do seu vocabulário, do seu conhecimento geral das coisas. Sua busca por excelência é provada pela atitude que você toma para enfrentar o gigante chamado cuidado. Nosso corpo, nosso lar, nossos negócios, nossa personalidade, nossa alma necessitam de cuidado. Cuidado é o segredo para uma vida longa e triunfante. O maior abismo entre o que é excelente e o que é normal é a disposição no cuidado. Olha o que diz Provérbios 24, versículos 30 a 31. O grande sábio Salomão vai dizer o seguinte: passei pelo campo do preguiçoso, do medíocre, do que só vive dando desculpa. Ai, pastor, eu não fui no culto ontem, porque... Para. Entendeu? Ai, sabe... Não. Passei pelo campo do preguiçoso, pelo campo do medíocre, pela vinha do homem sem juízo, não sabe fazer as escolhas certas. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Uma porcaria. O campo do cara. Uma porcaria. Não tinha excelência, pessoal. Não tinha excelência. Gente, uma mulher excelente, ela pode morar numa casa de madeira e o chão de terra, piso vermelho. Você vai ver tudo limpinho no seu devido lugar. Uma pessoa que não tem excelência pode morar numa mansão. Pode ter 4 empregadas trabalhando todos os dias. E ela ainda mesmo assim não vai ter excelência nessa mansão. Porque a excelência, ela tem que ser pessoal. A excelência é a atenção ao detalhe que o leva ao sucesso na vida. 2, segunda decisão. A decisão de aceitar as suas responsabilidades. Diga comigo, decisão de aceitar as suas responsabilidades. Ser um homem responsável. Ser uma mulher responsável. Fazer sua agenda diária. Para eu alcançar tal sucesso, eu preciso acordar a tal hora. Tal hora eu preciso estar tomando café. Até tal hora eu preciso ter executado tal coisa. Para que eu chegue no final do dia e eu tenha um dia produtivo. Eu tenha a sensação de um dia produtivo. Cuidado, responsabilidade, compromisso. O culto começa às 19 horas, não são 19h10 e nem 19h20. Pode acontecer de acontecer um imprevisto.
Estava saindo, a criança sujou a fralda. Foi tirar o carro da garagem, o pneu furou. Foi tirar o carro da garagem, o pneu furou. Você está entendendo? Sofreu um acidente no meio do caminho. O caminhão atravessou a rua e atrasou você em 5, 10 minutos. Acontece. Mas não pode ser uma rotina de atraso na sua vida. Atrasa no trabalho, atrasa na igreja, atrasa na faculdade, atrasa nos compromissos com a família, atrasa com o amigo, atrasa tudo. Não, responsabilidade. A decisão de aceitar as suas responsabilidades. O sucesso não acontece por um acaso, a vida não é feita de acaso. São escolhas. O futuro próspero está escondido nas escolhas de hoje. Não importa de onde você veio, nem o que você viveu. Se quer prosperar, é importante aceitar as responsabilidades do resultado de sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma decisão mudar, gente. É uma decisão. Ninguém nasceu fumando. Ninguém nasceu alcoólatra. Ninguém nasceu dependente químico. Ninguém nasceu encrenqueiro. Ninguém nasceu falando palavrão. Você tem que fazer uma escolha. Muitas vezes nós que estamos na igreja espiritualizamos tudo. Tudo é o diabo. Tudo Deus vai fazer. Tem coisa que Deus não vai fazer. E tem coisa que o diabo não faz na sua vida. Tem coisa que é você que tem que decidir mudar. Eu não vou comprar cigarro. O cigarro não vai vir voando para os meus lábios. O demônio não vai pôr cigarro na minha casa. O demônio não vai colocar uísque na minha casa. O demônio não vai buscar cerveja na fábrica e trazer para a minha mesa. É escolha minha ou da minha família. É escolha minha deixar entrar essas coisas na minha casa ou não. E ponto final. A gente espiritualiza, vem aqui que eu vou orar, vou fazer uma oração forte. Você pode fazer 1 milhão de oração forte. Se você continuar fazendo escolhas erradas, não vai mudar nada na sua vida. Entendeu? Nenhuma mulher tem um corpo glorificado para passar pela parede do seu quarto e deitar na sua cama. É você que faz a escolha de se envolver com amante ou não. É você que faz a escolha de aceitar a mensagem e de responder ou não. É a senhora que faz a escolha de aceitar, a senhora casada, é a senhora que faz a escolha de aceitar ou não o elogio de um outro homem na rua. É a senhora que faz a escolha de guardar no seu coração uma mensagem que alguém te manda. Não adianta, o diabo é astuto, eu sei que ele é astuto. Mas se você não der brecha, a Bíblia diz que ele fica ao derredor, buscando uma brecha quem possa tragar. Se ele não encontrar brecha, ele vai ficar tonto, até bater em retirada. Por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A palavra de Deus e os planos de Deus para mim e para a sua vida, é que o diabo vai fugir de você, se você se sujeitar a Deus, se você tomar as decisões certas, se você fizer as escolhas certas. O diabo vai fugir de você, e cada dia mais você vai se aproximar de Deus. 3, terceira decisão. A decisão de ser grato. A decisão de ser grato. Rapaz, pega uma folha em branco, faz uma coluna no meio. De um lado você coloca coisas positivas que já aconteceram na sua vida, que seu marido já fez, que a sua esposa já fez, que o seu pastor já fez, que o seu líder de célula já fez por você, que a empresa que você trabalha já fez, que Deus já fez por você. Na outra coluna coloca tudo de negativo, que a igreja já fez com você, que o pastor já fez, que o seu cônjuge já fez, que o seu patrão já fez, que a sua célula já fez, só negativo. Você vai ver que a coluna do positivo vai ter mais coisas do que negativo. Mas muitas vezes nós focamos mais no negativo do que no positivo. Ontem o meu mentor, o pastor Jimmy, disse assim: sabe, Isaac, nós nos esforçamos tanto para não sofrer a dor, mas não nos esforçamos nada para celebrar o que Deus já fez, para celebrar a alegria,
para celebrar o que Deus tem realizado. A gente sofre, a gente se esforça. Não, Paulo pisou na bola comigo, agora também eu vou ficar no meu mundo, eu não vou me relacionar mais com ninguém, eu não vou fazer mais parte de grupo de louvor, eu não vou mais a igreja nenhuma, eu não vou fazer nada, porque eu só levo na cara, eu sou decepcionado, eu estou machucado. A gente se esforça, a gente paga um preço alto para não sofrer mais nenhuma dor, mas a gente não faz o mesmo esforço para celebrar a alegria, para festejar o que Deus já fez e tem feito. Meu irmão, Deus é maravilhoso. Você está vivo, você tem igreja, você tem irmão, você tem família, você tem amigos, você tem saúde, você tem a capacidade de raciocinar. Você é mais que vencedor, você é vitorioso. Deus é contigo. Celebra, seja grato, acorde e durma agradecendo a Deus, porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Eu fui ontem, sexta-feira, fui buscar minha mãe em São Paulo, eu e Zaquinho, para ela fazer um tratamento aqui em Bragança. Toda semana eu faço isso, sexta-feira. Aí estava tudo certo, mas eu combinei que esse final de semana ela dormiria aqui em casa, que só poderia levar ela na segunda-feira. Aí, quando pegamos as malas dela, já ia colocando no carro, ela disse: espera aí, mas você vai me trazer hoje, né? Eu falei: não, mãe, já combinamos, é segunda-feira. Ela disse: ah, então não vou não. Não vou não. Eu falei: como assim, mãe? Não, eu tenho meus compromissos amanhã, tenho um dinheirinho para receber, tenho um negócio para vender, não vou não. Eu disse: mas mãe, a gente combinou, fica esse final de semana. Não, você me traz hoje? Eu falei: não, então não vou não. Muda lá o horário com a médica, eu volto, eu vou outro dia na semana que vem. Aí eu fiquei pensando, cara, eu saí lá de Bragança para vir buscar a velhinha. Aí o Espírito Santo me disse: mas quantas vezes ela já foi te buscar e te levar em algum lugar? A pé, de ônibus. Você veio de carro. Quantas noites ela já passou acordada para cuidar de você, para te sustentar? O que ela não já enfrentou na vida por sua causa? Você veio de carro, você veio com seu filho. Eu falei: é verdade, né, Deus? Eu falei: tá bom, mãe, então segunda-feira eu venho buscar a senhora. E quantas vezes ela fizer isso comigo, ainda vou ser grato. Aí eu estava no carro, no meio do caminho, Isaquinho queria comer um McDonald's, parei. Aí depois que ele comeu todo o lanche, no trânsito, na estrada, eu disse: acabou, Isaquinho? Ele: acabou. E aí? Eu falei: Deus é bom, né, cara? Ele falou: é, pai. Aí eu disse: Deus nos deu uma família, Deus nos deu um carro, Deus nos deu amigos, Deus nos deu irmãos, Deus nos deu um pastor, Deus tem nos dado a vida. E aí eu disse: e Deus te deu um McDonald's. Aí ele disse: é verdade, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Deus dá até McDonald's, cara. Para você talvez não signifique nada, mas para uma criança e para alguns adultos significa muita coisa. Agora à tarde nós almoçamos e ele comeu bastante. Aí só para mexer, que eu gosto de ficar cutucando, eu disse: daqui a pouco a gente vai passar no McDonald's, mas ninguém vai querer. Ele falou: quero, opa. Eu falei: mas você está cheio. Mas McDonald's sempre tem espaço. Está entendendo? Deus é bom, seja grato. Agradeça a Deus. Seja grato. Seja agradecido pelo que você tem. Nunca se lamente pelo que você não tem. Segundo Crônicas 29:31 disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. Levaram além do que Ezequias tinha falado. Gratidão. Olha, eu estava agora na minha sala, o pastor Wagner estava comigo, e o Bruno, filhão ali, estava comigo também. Chegou a irmã, uma irmã, e disse assim: pastor, a Tati, disse: pastor, uma irmã foi lá no meu salão, foi arrumar o cabelo comigo, ela já foi da igreja, e ela mandou uma oferta para o senhor. O senhor escolhe se essa oferta vai ser para encontro com Deus, ou se vai ser sua. Mas ela mandou. Eu falei: quem? Aí ela repetiu de novo. Eu falei: não acredito. Até quem não é mais da igreja está mandando oferta.
Pensei que você ia dar glória a Deus, mas ficou com inveja, né? Até quem não é mais da igreja, nem está bebendo mais dessa fonte, nem está se alimentando mais desse pasto, está mandando oferta. Mas sabe o que é isso? Gratidão. Essa irmã já sabe o quanto nós investimos na vida dela, na vida do esposo. Gratidão. Ela não precisava, ela está fazendo além. Ela está fazendo além, espontaneamente, ninguém pediu. É isso que Deus espera de nós. É isso que a sua esposa espera de você. É isso que o seu esposo espera da senhora. É isso que os seus pais esperam de você. Filho, duas perguntas importantes. Custa caro ser grato? Diga não. Custa caro ser grato? Quais são as coisas pelas quais você é grato? Quarta decisão. A decisão de desenvolver um caráter idôneo, maduro. Caráter idôneo, maduro. Tem gente que manda uma mensagem de WhatsApp para um amigo. O amigo não responde, ou o líder não responde, ele já fica de bico. Ouviu e não respondeu. Seja idôneo, rapaz, maduro. Ninguém é obrigado a responder imediatamente a você. E você também não é obrigado a responder imediatamente a ninguém. Entendeu? Ah, passou e não falou comigo. Seja idôneo, rapaz. Ah, disse que me ama, mas está tanto tempo sem falar comigo. Seja idôneo, rapaz. Quantas vezes você pensa em ligar para alguém e na ocupação do dia a dia, daqui a pouco eu ligo e você acaba não ligando e passa uma semana, um mês, 2 meses, mas você ama a pessoa. Normal. Seja maduro, idôneo. Seja idôneo para receber algumas informações e não passar para frente. Seja idôneo para caminhar com alguém, ver a fraqueza desse alguém e não se escandalizar. Porque você também tem suas fraquezas. Ninguém é perfeito. Seja idôneo, seja maduro. O almoço não está pronto, não precisa pensar em divórcio, seja maduro. As coisas não saem do seu jeito, você quer ir embora. Seja maduro, seja idôneo. A decisão de desenvolver um caráter idôneo. É impossível sua vida produzir qualquer coisa sem a força de sua fibra moral. Isaías 32:5 diz: o tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima. O caráter é construído pelos valores e princípios que governam nossas decisões. São os atributos mentais e morais que nos definem. O bom caráter diz respeito à virtude, à autodisciplina e à honra. O caráter reto e íntegro detona a força moral. Quinta decisão. A decisão de adotar um mentor. Ei, preste atenção. Ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Você precisa de uma orientação. Você pode ser muito inteligente, você pode ser tão jovem, com muitas informações. Mas se você buscar um mentor idôneo, ele terá vivência e você tem a informação. E às vezes, meu amigo, minha amiga, a vivência vale muito mais do que a teoria. A vivência muitas vezes vale muito mais do que a informação e o conhecimento. Entenda isso. Decida buscar um mentor, um discipulador, alguém que você possa abrir o coração. Para alcançar o sucesso, você deve seguir o caminho de alguém que já obteve sucesso. Para alcançar o sucesso, você tem que seguir o caminho de alguém que já obteve o sucesso. 2 Crônicas 9, versículos 5 a 6 diz assim: Disse ela então ao rei, a rainha de Sabá vai visitar o rei Salomão, e ela diz o seguinte para o rei Salomão: tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, nada me contaram, nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que ouvi. Uma rainha vai se encontrar com outro rei, vai conhecer o reinado de outro rei. E ela tem essa humildade, essa hombridade de dizer: eu duvidei do que me falaram, mas o que eu ouvi, agora o que eu vi, ultrapassou o que eu ouvi.
Olha que interessante. E ela diz: na realidade não me contaram nem metade da grandeza de tua sabedoria. Reconhecimento que o outro é maior. Reconhecimento que alguém pode mentorear você. Eu vejo algumas pessoas que crescem um pouquinho e já se mete a besta. Eu vejo pastores assim. Eu vejo líderes dentro da igreja assim. O cara chegou, não sabia de nada. Eu disse hoje pela manhã: meu irmão, eu tenho 46 anos de idade. Inacreditável, né? Você pensou que eu tinha 25. Obrigado. Olha aqui, 46 anos. Irmãos, 46 anos dentro da igreja. Pela infinita misericórdia de Deus, nunca coloquei uma gota de álcool, de bebida alcoólica nos meus lábios. Pela infinita misericórdia de Deus, pela graça de Deus, eu nunca coloquei um cigarro nos meus lábios. Nunca fumei. Nunca traguei nenhuma fumaça. Pela infinita misericórdia de Deus, a única mulher que eu conheço é a minha esposa. Eu nunca tive relação sexual com nenhuma outra mulher e não terei, porque eu viverei com ela. Isso é uma decisão, até que a morte nos separe. Não conheço outra mulher. O diabo não pode soprar no meu ouvido: ah, fulana de tal faz isso melhor. Não, porque a única mulher que eu conheço é a minha esposa. Graça de Deus na minha vida, misericórdia de Deus. Nunca saí dos caminhos do Senhor. Minha vida ou era aí ou aqui, era aí ou aqui. Chega um cara na igreja, não sabe de nada, você limpa as fraldas, você dá mamadeira, você começa a ensinar a Bíblia, daqui a pouco ele começa a te questionar. Não, eu não concordo. Quem é você para não concordar, rapaz? Vai comer mais feijão. Eu não estou falando heresia. Eu não estou pecando. Você não está me vendo em adultério. Você não está me vendo roubando. Você não está me vendo eu lendo A e dizendo B na Bíblia. Você tem que ir contra mim se eu for contra a palavra de Deus. Aí até contra os anjos. A Bíblia diz que a gente tem que amaldiçoar. Mas eu não concordo com o estilo do pastor. Quem é você? Qual que é o seu estilo? Me fala o seu estilo. Talvez eu concorde com o seu. E eu estou falando, me referindo a mim, mas é em geral. O cara chega na empresa quebrado. Não tem nada para comer. O patrão está lá quebrando a cabeça, pagando impostos, fazendo um quebra-cabeça lá, se virando nos 30 para manter ele empregado, para no final do mês ter salário. Daqui a pouco ele está pondo o dedo no patrão e dizendo que vai no sindicato, que vai pôr na justiça. Quem é você, pai? Vai constituir uma empresa primeiro, rapaz? Vai ver o que é ser empresário no Brasil? Vai ver o que é ser empresário no Brasil? Vai caminhar com o cara, vai para as reuniões com ele. Vai ver o que ele enfrenta nos debates. Vai ver o que os concorrentes dele. Você está só dentro da empresa, dentro da loja. Você não sabe os bastidores. Você vê o carro que ele anda, mas não vê o que ele enfrenta. Vai constituir a sua empresa então. Vai pagar os impostos então. Vai enfrentar o governo, vai enfrentar o Estado. Então preste atenção. A decisão de adotar um mentor, busque aprender, busque crescer. Aprender com outro. Se você fosse melhor que o seu patrão, você seria o empresário e ele o empregado. Se você soubesse mais que o pastor seria o membro da igreja e você seria o pastor. Se você soubesse mais que o seu pai, que a sua mãe, você seria o pai, a mãe e seus pais seriam seus filhos. Você pode ter 1, 2, 3 faculdades, mas a tua mãe, mesmo sendo analfabeta, ela tem a vivência da vida. Seja humilde. Seu pai pode não saber o que você sabe, mas eles têm a vivência. Ele já passou por caminhos que ele não quer que você passe, porque vai ser dor de cabeça para a sua vida. Você pode ter conhecimento, mas o seu mestre tem a vivência. 6ª decisão. A decisão de mudar. Decida mudar, cara. Irmão, a pior coisa é a gente viver a vida toda do mesmo jeito. Viver a vida toda do mesmo jeito. Eu já fiz muitos velórios. E se tem uma coisa que eu avalio, não falo para ninguém, mas eu avalio no velório, é a situação do defunto. Como que ele morreu?
Qual o legado que ele deixou? Qual o ensinamento que ele passou? O que ele construiu? Cara, a pessoa viver 40, 50, 70, 80 anos, sem ter ensinado nada, sem ter aprendido nada, sem ter influenciado ninguém, sem ter deixado um legado. Pronto, morreu, ninguém lembra mais. Acabou. Não tem um feito, não tem nada. Mude, cara. Mude, mulher. Muda. Hoje de manhã ela estava aqui, fez aniversário ontem. Outro dia, eu acordei e recebi um vídeo da Rebeca. Oi, gente, agora eu tenho um canal no YouTube e eu vou falar sobre felicidade. Eu falei, parabéns, Rebeca, isso aí. Gravou um canal. Se vai ter 10 inscritos ou 1 milhão, é outra história. Mas tomou a decisão de criar um canal. Gravou um vídeo. E eu já vi pessoas dando testemunho a respeito do vídeo dela. Decisão, faz alguma coisa. Faz bolo, né, Adilson? Faz torta. Outro dia eles fizeram uma torta e mandaram a foto. Eu disse, uau, onde vende isso? Eu que estou fazendo, pastor. Falei, então separa 4 para mim. Levei em casa, as crianças amaram. Decisão. Vai ficar se lamentando porque não tem emprego? Vai ficar se lamentando porque não tem condições de pagar a escola das crianças? Não. Tu faz alguma coisa, mude. Não deu certo na indústria, não deu certo na loja, vai dar certo na cozinha da minha casa. Alguma coisa vai dar certo, porque Deus me capacitou e Deus me criou com uma potência, e eu vou canalizar essa potência para alguma coisa que vai dar certo. É isso que a gente tem que fazer. A decisão de mudar. A mudança verdadeira e positiva resulta sempre da escolha pessoal. Ninguém pode decidir mudar por você. Ninguém, querido, não mude por causa de ninguém. Porque você não tem poder de mudar a vida de ninguém. Se a pessoa não decidir mudar, você não vai mudar. Está aqui a Dalila. Hoje a gente viu a foto do papai aí, com os 2 filhos, e a camiseta está aí, ó. Meu primeiro dia dos pais como papai. Ah, arrebentou. Glória a Deus, glória a Deus. Moisés, Dalila. Mas um dia Dalila decidiu vir para a igreja, mudar de vida, foi para o encontro com Deus, barriguda, estava em todas as programações da igreja. Eu sempre a elogiava para minha esposa. Um dia eu cheguei para ela e falei, eu admiro você muito. Você não falta uma programação dos jovens. Tudo que convidam você, até o que não convidam, você vem. Parabéns, decisão. Moisés olhou essa menina decidida a mudar e disse, é essa mulher que eu quero. E agora ela é minha e ninguém toca. Decisão. Muitos aqui, olha, cada um tem a sua história. Decidiram mudar. Um dia eu disse aqui, numa reunião de homens, me referindo ao presbítero Jean. Ele foi um dos primeiros casais que eu comecei a discipular. E tinha uma área que ele era muito deficiente. E eu já tinha corrigido uma vez. E não funcionou. Um dia ele chegou com a Monique, num prédio menor ainda, saindo da minha sala. Eu disse, você fez tal coisa? Ele disse, não tive tempo. Ele falou, olha, na frente da esposa, eu falei, agora é tudo ou nada. Eu disse, olha meu irmão, você não é obrigado a fazer nada para a igreja e nem para mim. Mas já que você se comprometeu, você tem que fazer. Você tem que ir até o fim. Isso é muito feio para você. Se você promete para a igreja e não cumpre, imagina para sua esposa. Já já você vai ter filho. E eu desci o cajado, cadê ele? Cadê? Está ali. Foi isso ou não foi? Eu falei, eu quero ver se ele volta. Se ele voltar no próximo culto, está decidido a mudar. Eu quero ver se ele vai voltar para essa igreja ou vai para outra. Ele voltou, está aí. Hoje é presbítero Jean. Lidera o ministério de homens da igreja. Prega melhor do que o pastor dele. Está pregando melhor que eu esse menino. Aplauda o Senhor Jesus pela vida dele. Está pregando melhor que eu. Eu tenho que correr agora, irmão. É sério, eu tenho que correr. Porque ele tem umas revelações que eu falo, cara, eu tenho que amanhã eu entro em crise se eu não tiver um equilíbrio.
entendeu? Então, preste muito bem atenção. A decisão de mudar. Podia usar aqui o texto de Mateus 16. Vamos usar Mateus 16, 13 a 16. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, o corajoso, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, o Mestre, o Doutor dos doutores, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Como homem, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele tem a hombridade, a humildade de sentar com os discípulos e perguntar: o que o pessoal lá, que não sabe de nada, está dizendo que eu sou? E vocês, pescadores? Olha que humildade isso. Mas muitos de nós, muitas vezes, não, eu sou assim, não mudo. Quem manda na minha vida sou eu. Se eu trabalhar, eu como. Se eu não trabalhar, eu não como. Isso é o cúmulo da ignorância. Cúmulo da ignorância. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Oh, Jesus. Deus deu a vida para Adão e todo dia ele ia ter um encontro com Adão. E no dia que Adão não compareceu, ele disse: Adão, onde estás? Sabe por quê? Porque Deus sempre se importou e sempre vai se importar com você. E Deus hoje, Ele usa pessoas, Ele usa pastor. Quantos aqui vira e mexe manda mensagem? Você não foi no culto, hein, cara? Eu não estou te vendo. Ontem o irmão mandou uma mensagem e disse: e aí, pastor? Bem feliz, alegre. O irmão que investe muito na minha vida, me dá muitas ofertas. Eu vejo até que ele faz assim, além das possibilidades dele e da família. Ele vem todo mês, nesse mês de pandemia, ele sempre vem assim com a nota de 100, eu acho que sempre 100 ou 150, pastor é eu, e enquanto durar a pandemia, eu vou investir, eu vou tirar do meu salário para ajudar o senhor. Ele mandou uma mensagem todo feliz. Eu disse: oh, querido, obrigado, glória a Deus pela sua vida, mas eu estou sentindo você muito longe, eu quero você mais perto de mim, rapaz. Olha aqui, você tem um potencial enorme. Talvez a pandemia está nos distanciando, mas cuidado, vigia, varão. Se importar, rapaz. Não, eu vou falar assim, não, vai que eu falo, ele não gosta, ele não vai me dar mais oferta. Sai fora. Eu quero a mudança das pessoas, eu quero o crescimento. Se esse cara caminhar comigo, se ele está dando 100 hoje, se ele for fiel e aliançado, daqui a pouco ele vai estar dando 1000. Porque só dá 1000 quem pode ganhar 4, 5 ou 10 mil. Ele vai longe. O Jean, eu lembro quando chegava, não parava emprego, sempre freelance, sempre freelance, sempre freelance. E eu mentoreando ele, sempre ensinando. E falando: não, você merece mais, você tem potencial para mais, você tem potencial para mais. Hoje presta serviço para uma empresa argentina. A empresa faturando bem, sem precisar, a empresa alterou o plano de saúde dele agora. Já era Bradesco, agora deu Sul América. E a esposa agora vai ganhar neném, vai ter um filho todo ano agora, graças a Deus. Ué, porque se não tiver, aí eu falo para Deus dar esse plano para outro. Brincadeira. Muda. 7ª decisão. A decisão de tomar uma boa atitude. E é uma decisão, querido. Sabe que tem gente que sabe de uma coisa? Se eu falar para o pastor que eu vou me colocar à disposição, é uma atitude isso. Se eu falar, rapaz, ele vai pegar no meu pé, igual ele pega no pé do Jean, igual ele pega no pé do Paulo, igual ele pega no pé do Antônio, igual ele pega no pé dos discípulos dele. Então é melhor não falar. Quando eu puder eu vou. Quando eu puder eu faço. Não é uma boa decisão. Isso é decisão de medíocre. É decisão de medíocre. Eu não vou nem perguntar para o pastor se está precisando de alguma coisa, porque vai que tá. É uma decisão. É uma atitude. Vai que ele diz: são 11 horas. Vai que ele pergunta: fica mais um pouquinho aí. Então, precisamos tomar a decisão de tomar uma boa atitude. Você deve escolher hoje como responderá ao amanhã. Você deve escolher hoje como responderá amanhã. Você tem que criar diversos cenários na vida.
de possíveis coisas que podem acontecer com você. Por exemplo, você homem, eu vou falar com os homens. Hoje, você já criou esse cenário na sua mente? Eu já, e eu tenho ele claro na minha mente. Se aparecer uma mulher e tirar roupa na minha frente, uma modelo, uma jovem, bonita, qual a decisão que eu vou tomar? Eu já tenho ela na mente. Eu saio correndo na hora. E eu vou ter uma atitude com ela que ela nunca vai ter essa possibilidade, liberdade de tirar roupa na minha frente. Eu já criei o cenário. Porque se eu não criar esse cenário, no dia que isso acontecer, eu posso parar para pensar. E se eu parar para pensar, eu vou pecar. Então eu já criei esse cenário. Eu estou decidido. Por exemplo, um outro cenário que eu já criei. Se um dia eu estiver na igreja pregando e entrar homens armados e falarem: nega o seu Deus ou morre. Eu já criei o cenário, já tenho a resposta. Eu não nego meu Deus, pode me matar. Já criei, já tenho isso claro na minha mente. Mas e os seus filhos? Meu Deus é mais importante do que eu na vida dos meus filhos. Eu prefiro os meus filhos dizendo: meu pai morreu por amor a Deus, do que dizendo: meu pai negou Deus, meu pai negou o Salvador, meu pai negou o homem que deu a família para ele. Eu já criei o cenário. E se alguém vier falar mal de alguém comigo, eu já criei o cenário. Querido, vamos orar. Ninguém é perfeito. Já tenho a resposta na ponta da língua. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Cuidado aquele que pensa que está em pé para que não caia. Já tem o cenário. Então, preste atenção, você tem que criar cenários. E se amanhã você voltar para trabalhar e for demitido? Você já criou esse cenário na sua mente? O que você vai fazer? Está aprendendo algo novo? Qual que vai ser a saída? Vai voltar chorando para casa, se lamentando? Vai viver de assistencialismo barato? E aí? O que você vai fazer? Você tem que criar um cenário. Então a decisão de tomar uma boa atitude, você deve escolher hoje como responderá amanhã. Como você responderá a contratempos? Como responderá a uma situação adversa no trabalho? Como responderá a má atitude do seu cônjuge? Você pode tomar uma decisão, você pode tomar uma má decisão se esperar a situação aparecer. Você não está preparado, você não criou o cenário. Josué 24:15 diz assim: se porém não lhe agrada servir ao Senhor, ele está conversando com a tribo dele, com o povo dele. Ele diz: se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Ponto. Aí ele diz: mas ele já tem a decisão, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Uma jovem, eu disse semana passada, eu vou repetir aqui, porque essa moça eu tenho admirado muito a atitude dela. Ela está passando uma situação muito complicada, muito difícil, muito difícil. E ela chora. Mas ela disse assim para mim numa mensagem: pastor, eu estou decidida. Com marido ou sem marido, eu não abro mão da igreja. Com marido ou sem marido, eu não abro mão de Jesus. Eu vou permanecer firme, pastor. E ela está vindo sozinha. De manhã ela vem. Ela deixa as crianças com alguém e vem. Ela vem, está buscando. Decisão. Decisão. Eu disse: você está trabalhando? Ela falou: pastor, estou me virando com tal coisa. Eu falei: o que você precisar, conta com a igreja. Conte com a igreja. Decisão. Josué: eu e minha casa, eu e minha família, eu e os meus filhos serviremos ao Senhor. Oitava e última decisão: a decisão de tornar-se um semeador. Diga: a decisão de tornar-se um semeador. Tudo na vida permanece como semente até o momento que você escolhe semear. Tudo na vida permanece como semente até o momento que você escolhe semear. Preste atenção. A Bíblia diz que Deus só dá semente ao que semeia. Deus só dá semente a quem? Então isso quer dizer que se você receber a semente e reter,
Deus para de te dar. Por isso que o mercado é capitalista. O dinheiro tem que girar. Lembra quando a poupança tinha um juro alto? Quem tinha dinheiro fazia? Deixava o dinheiro parado. A nação não crescia. A inflação aumentava. Ninguém semeava o seu dinheiro. Todo mundo guardava o dinheiro. Governo inteligente, com o princípio bíblico, abaixou os juros da poupança, o rendimento da poupança. O cara disse o quê? Eu não vou deixar meu dinheiro parado na poupança. Eu vou construir uma casa. Eu vou construir um galpão e alugar. O outro disse, eu não vou deixar meu dinheiro na poupança. Eu vou montar um comércio. O outro disse, eu não vou deixar meu dinheiro na poupança. Eu vou comprar um carro. Eu vou trocar de carro. Eu não vou deixar meu dinheiro na poupança. Eu vou fazer uma viagem. Não, eu não vou deixar o meu dinheiro. Eu vou no restaurante. O dinheiro começou a girar. Aí Deus começa a dar mais semente. E a nação começa a prosperar. É assim que funciona. Por que o Bolsonaro está estendendo a ajuda até dezembro? Porque ele é bonzinho? Não. Porque a semente tem que girar. Não adianta eu ter um governo rico e o povo pobre. Era isso que vinha acontecendo na nação há muitos anos. Governo rico, muito dinheiro, paga tudo para eles e nada para o povo. Não. A semente tem que girar. Deus disse que Ele dá semente ao que semeia. Eu disse ontem para 2 empresários aqui na igreja. Eu disse, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente que fala assim, na minha casa, eu pinto, pastor. Eu não vou dar o dinheiro para o pintor. Eu mesmo pinto aqui, ó. Fiquei lá, faltei no culto e eu pintei. Legal. Se você colocasse aquela semente na mão do pintor, que Deus deu o dom para ele, Deus deu o potencial para ele pintar melhor do que você. Se você desse o dinheiro para ele, Deus ia confiar mais dinheiro na sua mão. Mas como você reteve a semente, você não lançou na vida dele, Deus não vai mandar mais semente. Por isso que pessoas que agem assim estão sempre apertadas. Quer mais um exemplo? Quantos aqui já começaram uma obra em casa e disse assim, eu vou gastar R$5.000. Quando você começou a mexer, apareceu coisa ali, coisa aqui, e você disse, pastor, essa obra já está em R$15.000. Quantos? Um exemplo. Pode ser outro valor. Quantos já aconteceu isso? Vários. Conseguiu pagar o valor todo? Porque Deus só dá semente ao que semeia. Se você retesse, se você mesmo fizesse, ia parar naqueles 5.000 e ponto final. É interessante isso, gente. Isso gera desafio na gente. Eu vou trabalhar mais, eu vou vender mais esse mês, eu vou ampliar minha empresa, eu vou acordar mais cedo, eu vou atender mais um cliente. Aí a coisa começa a acontecer e começa a fluir. Você começa a ser bênção na vida de quem está vendendo, de quem está comprando, de quem está fornecendo. E Deus começa a mandar mais semente. E Deus vê que toda semente que cai na tua mão, você faz mais semente. Você planta mais árvores. E cada árvore dá milhares e milhares de semente. E aquela semente que Ele confia na tua mão, você planta de novo. E cada árvore dá milhares e milhares de semente. Porque dentro de cada fruto tem muito mais semente do que fruto. E aí Deus vai crescendo, vai avançando. E aí que você vai prosperando. E Deus não tem limite. Ele é dono da prata e do ouro. Se você decidir semear, você vai continuar avançando. Aprenda isso. Dar é o primeiro passo para alguém ser próspero. Dar é o primeiro passo para alguém ser próspero. Ontem, esqueci de apresentar, perdão. Tem um casal aqui, o Felipe e a Emanuela. São lá de São Paulo, da igreja Adoração, da igreja central. E ele foi minha ovelha quando eu era pastor dos jovens lá em São Paulo. Era bem jovem. Hoje é um homem casado, tem filho, serve a Deus, muito próspero. Fica em pé, Felipe. E a Manuela está com o bebê no colo. Aplauda o Senhor Jesus pela vida deles. Ontem eu estava conversando com ele e nós entramos no assunto do Vitinho. Vitinho era um jovem também, lá da igreja, que ensinou o Mateus a tocar bateria, não é isso, Mateus? O Vitinho ensinou o Mateus a tocar bateria. Um dia, eu promovi uma conferência de jovens na igreja. Convidamos um pastor americano chamado Adam McKay. O Adam McKay, na época, era diretor do seminário Cristo para as Nações, Christ for Nations, nos Estados Unidos.
E eu e Dayan falamos com ele, você não poderia sortear uma bolsa de estudo para algum jovem aqui e tal? Ele disse, beleza, vamos fazer. Quem ganhou? O Vitinho. Só que o Vitinho de uma família muito simples, né? O pai do Vitinho até hoje, ele é porteiro de prédio em São Paulo. Muito simples. O pai inclusive tinha um problema nos rins, a mãe trabalhava na recepção da igreja. Muito simples, não tinha condições de ir para os Estados Unidos. E naquela época eu guardava alguns dólares. E eu fui em seguida transferido para Bragança. Aí sabe o que eu fiz com o Vitinho? Trouxe ele para ministrar uma palavra aqui para os jovens. Dei uma oferta para o Vitinho. Peguei todos os meus dólares e dei para o Vitinho. Disse, Vitinho, é pouco, mas já é alguma coisa, uma semente na sua vida. O Vitinho foi para os Estados Unidos, fez o seminário, começou a tocar na igreja do pastor Mike Murdock. Aí os estudantes brasileiros, sabe o que fizeram, os invejosos? Dedaram ele para a faculdade. E disse, os estudantes não podem ganhar oferta de nenhuma igreja. E ele está indo tocar na igreja, a igreja está pagando. Mike Murdock teve que despedir ele. Aí ele ficou sem dinheiro. Não conseguia se manter. Mas fiel a Deus. Coração no altar. Garoto, jovem. Sabe o que aconteceu? Ele se formou. Conheceu uma jovem americana. Casou. Tem 2 filhos. A última vez que eu fui aos Estados Unidos, ele estava congregando em uma das maiores igrejas americanas, Gateway. É a igreja referência no mundo hoje, para as outras igrejas, no mundo é a igreja referência. Ele é músico, baterista de mão cheia, toca também. Mas porque ele estava no processo de adaptação na igreja, ele estava cuidando das crianças, ajudando o ministério infantil, que é uma potência também. Aí ontem, conversando com o Felipe, ele disse, a última vez agora que eu falei com o Vitinho, ele e a esposa são os pastores do ministério de família da Gateway. Eu falei, o quê? Pastores de casais da igreja da Gateway. Eu falei, o quê? Aí ele disse, e ele me mostrou a casa que ele está morando. Precisa ver a mansão. Ele mostrou em vídeo. Um dia eu semeei na vida desse garoto. Depois disso eu já ganhei 2 viagens para os Estados Unidos, com tudo pago, semeadura. A prosperidade, é o primeiro passo para alguém ser próspero. Eu dou e Deus me dá de volta. Só que a paz de Deus é maior que a minha. Vamos falar isso nos 2? No 3? Vamos lá, está na tela. 1, 2, 3. Você crê nisso? Diga glória a Deus. 2 de Coríntios 9, 6 a 8. Diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá. Você está vivendo uma vida toda ganhando pouco? Veja o que você está semeando. Veja. Você está reclamando que está sem roupa? Quantas peças de roupa você já deu esse ano para alguém? Como que você quer que Deus coloque roupa nova no seu guarda-roupa, se você não tira as velhas para abençoar alguém? Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda. O que significa graça? Favor imerecido. E Deus vai fazer que lhe seja acrescentada todo o favor que você não merece. Deus vai acrescentar na sua vida. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. É o que Deus tem para você. Quando você investe o que tem em suas mãos, Deus libera o que Ele tem nas mãos dEle. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Gálatas 6, 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Se coloque de pé. Eu quero orar com você e por você.